Muito se canta sobre meus dons e meus talentos são para te servir. Mas a verdade é, será que aquilo que a gente tem cantado, que os nossos dons e os nossos talentos é para servir ao Senhor? Será que de fato nós temos realmente usado os nossos dons e talentos para servir ao Senhor? Em 1 Crônicas, no capítulo 21, versículo 24, fala que Davi, no momento em que ele pecou, ele foi oferecer um sacrifício ao Senhor. E ali ofereceram, falou assim, olha, Davi, você pode usar aqui os nossos campos, né? Não precisa nem pagar nada, mas Davi falou, não, eu não darei ao Senhor algo que não me custe. E a verdade é que muitas vezes a gente quer dar a Deus os nossos dons e os nossos talentos, mas não de forma integral. Nós queremos dar a Deus o tempo que nos sobra, o dia que dá, ou quando a gente tem algum tipo de recompensa, algum tipo de salário. Muitas vezes os nossos dons, os nossos talentos são para nos alimentar. A gente usa como uma profissão, mas quando chega no momento de dar a Deus aquilo que a gente fala que a gente entrega a Ele, a gente entrega pouco, a gente entrega algo que não nos custa. E é com essa palavra nós podemos aprender que nós devemos dar ao Senhor algo que não é fácil, algo que de fato a gente vai ter que abrir mão muitas vezes de uma recompensa. E eu me lembro da palavra de Eliseu, que quando ele falou para aquele homem, né, Naamã, para ele se lavar no rio, e aquele homem ficou curado, aquele homem quis levar a ele uma recompensa, quis presenteá-lo. Mas ele recusou, ele falou assim: não, não quero presentes. Mas Gease, que estava ali naquele momento vendo aquilo, ele foi atrás de Naamã e mentiu, falou assim: olha, o meu servo mudou de ideia. Ele tá com alguns viajantes, chegaram alguns moços lá em casa e ele tá precisando de umas moedas, umas roupas. E então Gease, ele pega essas ofertas para ele. Ele mente para poder ter uma recompensa. E isso nos faz pensar que muitas vezes é isso que a gente quer. Gease, ele ficou com uma lepra para o resto da sua vida. A lepra que era de Naamã passou para ele porque ele mentiu, porque ele buscou uma recompensa que não precisava, ele foi egoísta. E muitas vezes na nossa vida a gente acaba fazendo isso. Muitas vezes a gente só quer o momento da recompensa, mas a pergunta é: será que este é o momento de buscar ouros e pratas? Será que este é o momento de buscar aquilo somente a nossa recompensa? E quanto às nossas ofertas? E quanto aos nossos talentos que a gente fala que usa para Deus? Vocês já pararam para pensar o tanto de pessoas que tem dentro das igrejas cheios de dons e talentos que juntos poderiam fazer um trabalho maravilhoso? Claro que eu sei que tem muitas pessoas que não foram chamadas para ser voluntários, tem muitas pessoas que não conseguem, têm o dom, mas não conseguem passar, transmitir para o outro, ensinar. Mas esse vídeo é para as pessoas que têm sentido esse desejo em seu coração. Esse vídeo é para as pessoas que têm sentido esse chamado de fazer, por exemplo, trabalhos dentro das igrejas com os seus talentos, com as suas habilidades. Vocês já pararam para pensar, depois desta pandemia, o tanto de criança que ficou sem conseguir ler, não aprendeu direito a ler e escrever? Eu, por exemplo, conheço muitas crianças que às vezes já tá com 12, 13 anos e que ainda não sabem ler e escrever. Já pensou se os professores que tem dentro das igrejas, eles tirassem um dia da semana que lhe custasse para oferecer aulas de reforço? Vocês já pararam para pensar se os bombeiros, os enfermeiros que tem dentro das igrejas, tirassem um dia que lhe custasse para dar uma aula de primeiros socorros? Vocês já pararam para pensar que se os cabeleireiros, as cabeleireiras, barbeiros que tem dentro da igreja, tirasse um dia do seu trabalho para oferecer trabalhos a crianças carentes que não podem cortar o cabelo? Já pensou se as cozinheiras de plantão, as artesãs de plantão, ensinasse as suas habilidades para outras mulheres para conseguirem uma renda extra? Olha o tanto de habilidades e talentos que tem dentro das igrejas e que muitas vezes está sendo usado para seu próprio benefício. E a palavra de Deus hoje é para nós não darmos a Deus algo que não nos custe. Não deixar de oferecer a Deus aquilo que muitas vezes a gente orou falando: Senhor, me ensine a fazer isso, porque eu quero fazer isso, eu quero abençoar a tua obra, mas que muitas vezes caiu no esquecimento. Então a palavra de Deus hoje para a nossa vida é:
para a gente dar a Deus aquilo que a gente canta. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus? Será que de fato nós temos usado os nossos dons e talentos para Deus? Então, medite nessa palavra, porque nós sabemos que nas mãos de Deus, os nossos talentos, as nossas habilidades podem alcançar muitas vidas. E não se preocupe com a recompensa, porque se existe algo que Deus sabe fazer na nossa vida, é recompensar. Se existe algo que Deus pode fazer na nossa vida, é suprir as nossas necessidades. Então, para hoje, a palavra é: entregue a Deus de fato os seus dons e os seus talentos. Use isso que você tem. Se você sabe cantar bem, se você sabe tocar, tire um dia ou peça para Deus uma orientação para você abençoar a casa de Deus, abençoar outras vidas com este dom, este talento que você tem, sem buscar somente a recompensa para si, sabendo que Deus, ele recompensa, e a recompensa do Senhor é muito mais do que uma moeda ou ouro, como por exemplo Geazi buscou. A recompensa do Senhor é além daquilo que a gente pode imaginar e além daquilo que a gente pode pensar. Então se sinta encorajado hoje para fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, para ofertar a Ele além do que você está ofertando. Ofertar a Ele algo que de fato lhe custe. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.